Olá, queridos, a paz do Senhor. Bem-vindo à nossa terceira aula do CPO, curso preparatório para obreiros. Estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Espero que este curso venha agregar conhecimento e valor ao seu ministério. Durante essa jornada de conhecimento, que o Senhor Deus venha te dar olhos iluminados, visão espiritual, intrepidez e ousadia, para que você possa, cada dia mais, estar desenvolvendo o seu ministério com eficácia. Que este curso não sirva apenas para um acúmulo de conhecimento, mas que tudo que você aprender neste curso, você possa colocar em prática no seu ministério. Queridos, na aula de hoje, nós iremos falar sobre o obreiro aprovado. Vamos pegar aqui um texto base que está em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Você que está com a sua Bíblia aberta, que pode nos acompanhar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 15, diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. A empolgação vale uma nova leitura. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Queridos, nós vimos na primeira aula o significado da palavra obreiro, que segundo a enciclopédia Orlando Boia, é aquele que trabalha no desenvolvimento de uma empresa ou de uma ideia. E no conceito eclesiástico, obreiro é aquele que faz a obra. Logo, a palavra obreiro abrange toda a classe ministerial, ou seja, cooperador, diácono, presbítero e pastor são chamados, de obreiros, ok? Quando Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, aqui no versículo aonde lemos, o que Paulo está dizendo é o seguinte: ninguém pode fazer a obra de Deus, ninguém pode desenvolver o ministério sem estar preparado, aprovado, formado, adestrado. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando ao seu filho na fé, Timóteo. Ninguém pode se apresentar para o ministério sem estar preparado. Note que no versículo 15 ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. A palavra aprovado significa formado, preparado, adestrado. Então é muito importante nós entendermos o versículo de número 15. Ele usa a palavra apresentar-se, que tem um sentido de disposição, atarefado. Ou seja, apresentar-se significa disposto, atarefado. Queridos, note que a palavra apresentar-se, ela nos dá o sentido de estar disposto, ok? Diferentemente daquele obreiro que está disponível. O obreiro acima da média não está disponível e sim disposto. Eu quero frisar isso aqui nessa aula, sobre o obreiro estar disposto e não disponível. Porque o obreiro que está disponível é aquele obreiro que ele faz a obra de acordo com a sua conveniência. O obreiro que está disposto, ele abre mão dos seus desejos e vontades. Temos aqui pelo menos 3 prerrogativas do obreiro aprovado. A primeira prerrogativa do obreiro aprovado é o seguinte: aprovado por Deus. Segundo, aprovado por mim. Terceiro, aprovado pelo homem. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor. Vamos entender aqui sobre a primeira prerrogativa do obreiro aprovado por Deus. Vamos ver o que Paulo escreve
aos irmãos de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim, olha que interessante, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Olha que versículo maravilhoso. Paulo está expressando aqui a convicção do seu apostolado, a convicção do seu chamado. Ele está dizendo que ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ou seja, não foi pela vontade dos homens, não foi pela vontade de Pedro, dos líderes ali de Jerusalém, não. Ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Isso expressa convicção. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o obreiro, ele tem que ter convicção. Ele tem que ser convicto de que quem o chamou para o ministério foi Deus. Você, meu amigo obreiro que está me assistindo, tenha convicção do seu chamado. Durante a sua caminhada cristã, durante a sua trajetória ministerial, problemas surgirão, dificuldades surgirão, desafios, e você precisa ter convicção de que foi Deus que te chamou. Se você não tiver essa convicção, você vai deixar permitir as lutas te abater. Você vai permitir que os problemas venham ofuscar o seu ministério. Mas quando você tem convicção do seu chamado, você diz como Paulo diz, Paulo chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. Obreiro aprovado por Deus. Paulo aqui, se ele foi chamado por Deus, é porque o próprio Deus o aprovou para o ministério do apostolado. Então, aqui está a primeira prerrogativa do obreiro aprovado. A segunda prerrogativa do obreiro aprovado está em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 19 ao versículo de número 20. Vamos ler Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 19 ao versículo de número 20. Diz assim: porque eu pela lei estou morto para a lei, mas para viver para Deus. Olha o versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui está a segunda prerrogativa do obreiro aprovado, aprovado por mim. Paulo está dizendo aqui, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo o seguinte, a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé. Não vivo mais eu não vivo mais as minhas vontades, eu não vivo mais a minha vida, mas a vontade de Deus vive em mim, eu vivo a vontade de Deus. Paulo, ele está dizendo aqui sobre o obreiro aprovado por mim, aprovado por ele mesmo. Maravilha? Então Paulo tem convicção do seu chamado e Paulo está dizendo que ele vive agora a vida de Cristo e que ele já está crucificado com Cristo. Queridos, a terceira prerrogativa do obreiro aprovado está em 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 1. Vamos ler? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A empolgação vale uma nova leitura. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui está a terceira prerrogativa do obreiro aprovado, aprovado pelos homens. Paulo está dizendo que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros. Como que os homens, como que a sociedade está te considerando? Como que a comunidade onde você vive te considera? A sociedade, a comunidade onde você vive te vê como um obreiro? Te vê como um homem de Deus? Temos que prestar atenção nisso aqui. Não basta somente ser aprovado por Deus, aprovado por mim mesmo,
e não ser aprovado pelos homens. As três prerrogativas têm que estar em harmonia: aprovado por Deus, aprovado por mim mesmo e aprovado pelos homens. E para fechar a aula de hoje, olhando sob a perspectiva do versículo de número 15 de 2 Timóteo capítulo 2, temos aqui, o obreiro que não tem de que se envergonhar. Ou seja, o obreiro que não tem deficiência. O obreiro que não tem do que se envergonhar é aquele obreiro que não tem deficiência, desequilíbrio. O obreiro aprovado, ok? E, para fecharmos, que maneje bem a palavra da verdade. O obreiro precisa manejar a palavra da verdade. O obreiro precisa saber lidar com a Bíblia Sagrada. O obreiro precisa conhecer a palavra de Deus, que é a sua ferramenta de trabalho. É de suma importância na vida de um homem de Deus, do cooperador, diácono, presbítero e pastor, o conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. E para ressaltar aqui, o obreiro não pode só pegar na Bíblia quando ele vai pregar. O obreiro não pode só meditar na Bíblia Sagrada quando ele vai preparar um estudo, ou preparar uma palavra, ou trazer uma mensagem. Não. O obreiro precisa se aprofundar na palavra de Deus. O obreiro precisa gastar tempo com a palavra. O obreiro precisa ter um estudo exaustivo da palavra de Deus, para que ele possa levar a mensagem para a igreja, levar a mensagem para os seus liderados. O obreiro, ele precisa conhecer a palavra de Deus, saber manejar. Manejar a palavra de Deus dá o sentido de cortar. Sabe? Você corta. Aqui está uma melancia, aqui está a faca. Você sabe manejar essa ferramenta, esse instrumento, porque você corta. Queridos, que você possa a cada dia mais se aprofundar na palavra de Deus. O obreiro acima da média, o obreiro que faz diferença, o obreiro cujo caráter é forjado pela palavra de Deus. Primeiro, ele precisa entender o seguinte: ele não pode estar disponível, ele precisa estar disposto. O obreiro aprovado precisa, primeiro, ser aprovado por Deus. Segundo, aprovado por ele mesmo. E terceiro, aprovado pelos homens. O obreiro acima da média, ele não pode ter nenhuma deficiência, desequilíbrio. O obreiro aprovado, o obreiro acima da média, ele precisa manejar a palavra de Deus, conhecer a Bíblia Sagrada, a regra infalível de fé. Queridos, que Deus vos abençoe, que esta terceira aula venha agregar valor e conhecimento ao seu ministério, e que ao final deste curso você possa estar preparado, adestrado para cumprir o chamado de Deus com eficácia, com alegria. Que Deus vos abençoe e eu espero você na próxima aula, querendo Deus. Um abraço.